Como somos gratos pela liderança dela. Como somos gratos pela disponibilidade dela. Oh, Senhor, todos nós aqui já experimentamos um momento com ela, em que suas palavras nos encorajaram, nos deram consolo, nos trouxeram alegria. Oh, Senhor, que o Senhor permaneça mantendo ela de pé. Dê a ela força, coragem, vigor. Use-a, Pai, poderosamente, porque eu tenho a certeza que ela não vai parar. O eis-me aqui dela é do Senhor. Use-a, Pai, a cada vez mais. Assim como cuide da casa dela, da família dela, dos filhos dela. A família dela é do Senhor e o maligno não toca. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Impacto. Eu queria pedir uma coisa para vocês não briguem comigo. Vocês podiam juntar brasa? Ficar todo mundo aqui no meio, por favor? Vocês que já estão no meio, pode ficar onde vocês estão. Boa noite. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nessa noite. É com muito temor e tremor que eu trago essa palavra, que eu tenho certeza que ela vai falar no coração de vocês, assim como ela tem falado no meu coração. Muito obrigada a todos vocês que oraram, intercederam, todos vocês que oram incansavelmente pela minha vida. Muito obrigada. Como é bom ter vocês aqui, tá? Como é bom. Meu coração está muito feliz, muito grato pela vida de cada um de vocês. Começar a ministração chorando. Geralmente a gente termina, hoje eu comecei. Mas um dia a Bruna vai ter a oportunidade de contar para vocês, que brevemente ela estará aqui também, ela vai poder contar para vocês sobre grandes coisas que o Senhor fez na vida dela, tá bom? Então, eu vou pedir que vocês fiquem de pé, por favor. Abram a Bíblia de vocês em Neemias. Deixa eu pegar meus olhos. Neemias, capítulo 6, tá? Versículos do 1 ao 14. Neemias 6, versículos do 1 ao 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Eu espero. Neemias 6, 1. A palavra de Deus vai dizer assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Eu queria que vocês repetissem esse versículo, todo mundo junto. 1, 2, 3. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Muito bom, meninas, mas eu quero todo mundo falando junto. Vamos lá, unissono. Vamos lá. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Em algumas versões diz: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. Quantas vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, pois alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá.
Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo, vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você, de noite eles virão matar você. Porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o havia subornado. Até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, como eu falei aqui no início, que honra estar aqui ministrando a sua palavra, Senhor. Mas que o Senhor me diminua o quanto for necessário, para que o seu nome cresça, para que o seu nome seja exaltado, para que a sua presença cresça nesse lugar, Senhor. Enche esse ambiente da sua glória, Senhor. Eu não quero nada para mim, Senhor, eu quero para ti, Pai. Que seu Espírito Santo sopre sobre cada um que está aqui, Senhor. Senhor, que não seja a Vanessa a falar, mas seja o seu Espírito Santo, Senhor. Estou totalmente dependente de ti, Senhor. Não quero me desviar da sua palavra, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda. Já conseguimos sentir a sua presença aqui, Senhor. Senhor, prepare os ouvidos, o coração do seu povo para ouvir a sua palavra, que é viva, que é eficaz. Pai, faça em nós o seu querer. Tenha liberdade e primazia em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. Neemias, ele foi um grande homem de Deus. Neemias, ele serve até de inspiração para alguns livros de liderança. Porque Neemias, ele era o copeiro do rei. Ele era um cara de confiança do rei. Neemias não precisava sair da posição que ele estava numa posição confortável para socorrer Jerusalém, que naquele momento estava com seus muros derrubados, com seus portões queimados. Então Neemias, ele não tinha necessidade de fazer isso. Isso lembra alguém, né, gente? Jesus. Jesus não precisava sair do seu trono. Jesus não precisava sair do céu para vir aqui socorrer, para vir aqui trazer salvação para um povo ingrato, um povo injusto. Mas assim como Jesus fez por nós, Neemias também fez pelo aquele povo. Jerusalém, ela tinha sido destruída. Antes de Neemias, teve Esdras, que reconstruiu o templo, mas os muros estavam em alguns lugares derrubados, em alguns lugares precisando ser reconstruídos. E nesse caso, Neemias veio depois de Esdras e fez essa reconstrução. Vou resumir um pouquinho para você, do capítulo 1 até o capítulo 5, do que aconteceu ali, tá? Neemias estava muito bem no seu palácio, até que ele recebeu a visita de um irmão, e ele perguntou assim para ele, e como é que está o... Vou resumir, tá? Como é que está o pessoal lá? Aí o irmão dele falou, cara, não está legal não. Assim que ele falou, sabe? Brincadeira, tá, gente? Tá legal não. A galera lá tá mal. Está humilhada, porque muro, gente, representa proteção, muro representa segurança. Os muros de Jerusalém, eles representavam a honra daquele povo. E esses muros estavam derrubados. Então, esse povo, de fato, estava entristecido, estava envergonhado e estava passando até por uma crise financeira também. Neemias, sem precisar, foi lá no rei, chegou na presença do rei meio entristecido, arriscando o pescoço dele, porque o copeiro, gente, era uma profissão mega legal, tá? Qual era o papel do copeiro? Experimentar a comida antes que o rei comesse. Por quê? Se alguém tentasse um atentado contra aquele rei através da comida, envenenando a comida, quem ia morrer primeiro era o copeiro. Primeiro não, só o copeiro, porque ele ia morrer, o rei não ia comer. Então, esse era o papel do copeiro. Só que, ao mesmo tempo, por mais que na nossa cabeça, o cara tinha uma profissão que o cara tinha que experimentar antes do rei, esse cara era um cara de confiança do rei. Por quê?
o rei anterior a esse rei Artaxerxes, ele foi morto por um dos seus ministros. Então, realmente, o rei precisava confiar na pessoa que estava nessa posição. E assim foi Neemias, um cara que estava vivendo fora do seu povo, longe do seu povo, que poderia não estar nem aí para essa galera, poderia não estar nem um pouquinho preocupado, mas ele não se esqueceu das suas raízes. Ele não se esqueceu de onde veio. E o mais engraçado disso, assim, engraçado não, né? O curioso em relação a isso é que Deus, Ele não coloca as pessoas em determinados lugares à toa. Uma notícia que eu tenho para dar para vocês aqui nessa noite. Deus quer usar vocês onde vocês estão. Não importa se é no palácio, experimentando a comida antes do rei, não importa se é no deserto, não importa onde for, Deus quer usar vocês onde vocês estiverem. Para de olhar para o lugar, olhar para a circunstância e pergunta para o Senhor, Senhor, qual é o propósito que você tem para mim aqui onde eu estou? A gente se preocupa muito com o lugar que nós estamos, mas eu pergunto para vocês, a Cova dos Leões é um lugar legal para se estar? Mas Deus conseguiu fazer jejum no leão. O leão jejuou. Vocês têm noção disso? Leão, um animal completamente carnívoro, fez jejum. É o poder de Deus. José estava num bom lugar quando ele estava lá no Egito, na casa de Potifar, que parecia ser um lugar legal também, mas ainda não era o lugar que o Senhor tinha como promessa para ele. Mas independente do lugar que você está, independente da circunstância que você está, independente do que você está passando, seja instrumento do Senhor onde você estiver. Seja um Daniel, seja um José, não é o lugar que vai definir o seu caráter. Não é o lugar que vai definir suas atitudes. Não é o lugar que vai definir o Deus que você serve. Não é o lugar que vai definir a sua identidade, gente. A gente não precisa estar em lugar favorável. A gente não precisa estar em circunstância favorável. Eu sei que é muito fácil, às vezes, falar para quem não está passando pelo que vocês podem estar passando. Mas eu também tenho os meus dilemas. Eu também tenho os meus conflitos. Eu também fico, às vezes, em lugares que eu não queria estar. Mas aí eu faço como Neemias. E Esther 4,14, olha só o que Esther fala no capítulo 4, versículo 14. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha. O que essa palavra quer dizer? Ninguém está em lugar nenhum por acaso. Ninguém é colocado em posição nenhuma por acaso. Vocês não são obra do acaso. Vocês fazem parte de um plano perfeito do Senhor. Vamos ser bem realistas. Vamos parar de mimimi e vamos olhar para Deus, gente. A gente questiona muito circunstância. A palavra de Deus, ela é como faca de 2 gumes, tá? Ela corta daí, mas ela corta daqui também. Ela prega para vocês, mas ela prega para mim também. E prega para mim 2, 3, dependendo da quantidade de vezes que eu estudar. Que todas as vezes que eu sento para ler, ela prega para mim também. Muitas das vezes a gente fica se perguntando, a gente quer parar por causa da circunstância. A gente quer parar por causa das adversidades. A gente quer parar porque está difícil. Ei! E onde está aquela passagem que diz que no mundo nós vamos ter aflições? Na Bíblia de vocês está escrito isso? Mas a palavra de Deus também diz, mas tem de bom ânimo. Não é porque nós vencemos o mundo, não é isso. Nós sozinhos não conseguiríamos, gente. Como não conseguimos? Se for na força do nosso braço, não dá. A gente não tem força, a gente é limitado. A gente é incapaz, de fato. Mas a gente tem um Deus. A gente tem um Jesus Cristo, que é poderoso, que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Um Jesus Cristo. E vocês sabiam que nós somos co-herdeiros dele? Todo o poder que ele tem foi derramado em nossa vida. E a gente, às vezes, não aproveita esse poder que foi derramado, não aproveita dessa vantagem que nós temos, desse favor de Deus. E nessa noite o Senhor vem aqui,
olhar para cada um de vocês e perguntar: o que na sua vida você tem pensado em desistir? O que você está construindo ou reconstruindo? Que as circunstâncias da vida têm tentado te fazer parar e você tem quase cedido. O Senhor te chamou nessa noite aqui para dizer: você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai desistir. Eu sou Deus e eu te digo isso: você não vai parar. Você não vai desistir. E uma das armas que o inimigo usa para nos fazer parar é quando ele começa. Coloca para mim, por favor, em Neemias 4, 1 e 2. Neemias, ele passou por vários desafios, gente. Neemias 4, versículos 1 e 2. Diversos. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquele monte de pó? Aqui eles estão sendo afrontados. Aqui eles estão sendo menosprezados. Quantas vezes que a gente se levanta para caminhar, para fazer algo no reino de Deus? Uma coisa eu vou dizer para vocês e vou afirmar para vocês: todas as vezes que a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, o inferno se levanta também. Todas as vezes que a gente se levanta para construir ou reconstruir algo que vai fazer diferença para o reino de Deus, o inferno se levanta também. E qual a arma que a gente precisa usar para combater isso? O que a gente precisa fazer? Mesmo que não seja fácil, não pare. Não pare de fazer algo para o reino de Deus. Como eu falei, sempre que tentamos construir ou reconstruir alguma coisa para Deus, o inferno se levanta. Mas uma coisa eu digo para vocês. Coloca para mim Neemias 4:4. Diante de tudo que Neemias passou, olha o posicionamento de Neemias. Ele orou: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Neemias não revidou, Neemias não discutiu, Neemias orou. Tem alguém aqui, não precisa levantar a mão não, tá, gente? Só uma reflexão. Tem alguém aqui que está se sentindo desprezado, menosprezado, cansado, desanimado? O Senhor te diz nessa noite: você não é o único, mas eu sou Deus. E a minha força que te sustenta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Assim diz o Senhor. É Ele quem nos sustenta. Eu vou falar uma coisa para vocês. As batalhas que você enfrenta no particular, no íntimo, quando ninguém está vendo, são essas batalhas que vão te sustentar no público. São esses desafios que você supera lá em Mateus 6,6, no seu quarto, com a porta trancada, que ninguém está vendo, as guerras, as batalhas que você enfrenta no seu íntimo, no seu particular, com a ajuda de Deus, elas vão te sustentar, elas vão te fortalecer, elas vão te dar força, elas vão te dar sustância. Assim foi com Davi, gente. Em 1 Samuel 17, 34 e 37... 34 ao 37, quando Davi chega, porque ali era a batalha que todo mundo estava vendo, né? É uma batalha que todo mundo hoje conta, mas ninguém sabia que Davi já tinha matado um leão, que Davi já tinha matado um urso. Davi respondeu: este seu servo apacenta as ovelhas do pai, apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo.
Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Alguém viu ele matando o leão e o urso? Alguém viu quando você estava chorando no seu quarto? Alguém viu quando você estava orando para que Deus te desse o que você tem hoje? Alguém viu quando você estava à madrugada lendo a palavra? Alguém viu quando você estava fazendo o seu devocional? Tudo isso nos sustenta. Tudo isso nos dá sustância. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Pode ir? E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Assim como você no seu quarto, no seu íntimo, já venceu várias batalhas, é esse mesmo Deus que está lá no seu íntimo, que te honra em público. É esse mesmo Deus que você busca quando ninguém está vendo, que te honra em público. Não estou aqui pregando teologia da prosperidade, não, Senhor. Não, gente, eu estou falando de Mateus 6,6. Eu não estou aqui pregando facilidade de vida, vida próspera em todo tempo, vida abundante, não. Eu estou aqui pregando que nós temos um Deus onipotente, nós temos um Deus onisciente, nós temos um Deus que pode todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Nós temos um Deus que morreu, ressuscitou por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, gente. É esse Deus que nós servimos. E Neemias, ele não se cansou. Neemias, ele permaneceu. Não pare. A segunda dica que Neemias dá para a gente: não pare. O inimigo não desiste fácil, gente. Ele não desiste fácil. A gente desiste fácil, ele não desiste fácil, não. Coloca para mim Neemias 6, versículos do 3 ao 4. Por isso enviei-lhes mensageiro para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso... Desculpa, coloca para mim, por favor, Neemias 6, do 2 ao 4. Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. 4 vezes ele tentou com a vida de Neemias. Quantas vezes o inimigo já tentou parar vocês? Quantas vezes o inimigo já tentou nos parar? E às vezes com o mesmo argumento, a mesma tentativa. Tem hora que a gente fala assim: cara, não vai cansar, não. Não, ele não vai cansar. Enquanto a gente estiver aqui, ele não vai cansar, ele vai tentar. E ele conhece as nossas fraquezas, tá? 4 vezes ele pediu. Qual era a intenção de Sanbalat aqui? Ele queria tirar Neemias da obra. Tem alguém aqui enfrentando algum desafio para permanecer na obra? Não me deixa sozinho, não, gente. Tem alguém aqui enfrentando um obstáculo para permanecer caminhando com o Senhor? Tem alguém aqui enfrentando oposição para permanecer caminhando com o Senhor? Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue, gente. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Se a nossa luta não é contra carne nem sangue, não são com obras carnais que a gente vai acabar com isso. Ore, busque a Deus, se consagre. Porque quando Neemias recebeu a má notícia, ele chorou. Ele chorou amargamente, chorou muito. Só que ele não só chorou, ele se levantou e se posicionou, e fez um jejum e foi orar. Uma pessoa que se preocupa com muros não podia ser uma pessoa que não ora, gente. E esse homem, ele ora o tempo todo, como ele falou comigo. Ele não, né? A palavra de Deus. Se ele falasse comigo, ele está assustando, né, gente? Não, eu não ouvi Neemias, ouvi a palavra de Deus. Como essa passagem, e ele orava por pequenas coisas. Acontecia uma coisa, ele falava assim: Deus, olha aí Sanbalat que ele está fazendo. Deus, de novo Sanbalat. Às vezes a gente fala com todo mundo, mas a gente não fala com Deus. A gente fala com o nosso melhor amigo, com a nossa mãe, com o nosso pai. Não estou dizendo que você está errado, não. Fica a seu critério saber se você deve ou não falar. Não é isso. Mas não deixa de pedir ajuda para quem verdadeiramente pode te ajudar, não. Não deixa de levar suas petições a quem verdadeiramente pode te auxiliar.
a quem verdadeiramente pode mudar a nossa história, a quem verdadeiramente pode transformar a nossa vida. Gente, esse homem não precisava sair do palácio para ficar sofrendo afronta. Esse homem não precisava sair da posição de copeiro para ir trabalhar numa obra. Ele pediu licença, gente, para poder ajudar esse povo. Ele abriu mão dos recursos dele para ajudar esse povo. Só que nós sabemos, glórias a Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu posso afirmar que eu sei que a obra que o Senhor me chamou para fazer, para a glória do nome dEle, é muito maior do que qualquer coisa que essa terra pode me oferecer. A obra que Deus tem na nossa vida é muito maior do que qualquer coisa que a gente abre mão nessa terra. É só um sábado. Não, um sábado do impacto. Que bom que você abriu mão. Que bom. Realmente é só um sábado. Mas a palavra que Deus vai semear no coração de vocês não é só um sábado não, meu irmão. Ela vai dar fruto. Você vai se lembrar dela. Ela vai te trazer vida quando você precisar. E quando você achar que está cansado, é aqui, ó. É aqui, no meu caderno não, gente. Aqui na Bíblia, que nós encontramos descanso. Não pare, não pare. Sanbalat e Tobias, muitas das vezes, eles não se cansam. Mas como a gente leu junto, Neemias sabia quem ele era. Coloca o versículo 3 para mim, por favor. Da parte B. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com você? Vale a pena parar a obra por coisas pequenas? Vale a pena parar o propósito que Deus tem na nossa vida por coisas pequenas? Vale a pena desistir? Vale a pena olhar para trás e voltar para as velhas práticas porque a gente está cansado? Gente, Jesus, ele se fez carne. Jesus, ele não é um cara indiferente, desculpa o cara, mas Jesus, ele não é indiferente às nossas lutas. Ele não precisava, como eu falei aqui para vocês, se fazer carne. Para quê? Ele tinha tudo no céu. Ele é filho de Deus. Ele é o Deus. Ele é a palavra viva. Mas ele se fez carne para entender o que a gente passa. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi trocado por Barrabás. E a gente, por muito menos, por pouca coisa, a gente quer parar de fazer a obra do Senhor. Nem na cruz do Calvário, que dizem que é uma das mortes piores que tem. Quando ele estava com dor, ele falou assim: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Mas que seja feita a sua vontade. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, a gente precisa fazer essa oração ao Senhor. Senhor, por mais que esteja doendo, que seja feita a sua vontade. E a gente precisa afirmar para nós mesmos: estou em uma grande obra e não vou parar. Fala para essa pessoa aí bonita que está do seu lado: estou em uma grande obra e eu não vou parar. Estou em uma grande obra e eu não vou parar. E sabe qual é essa obra? Pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus não é só papel de quem está aqui em cima, não, gente. Ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E o inimigo, ele não se cansa. Mais uma dica que a gente pega aqui com essa passagem de Neemias. Não pare, permaneça firme, mesmo em meio à calúnia. Coloca para mim Neemias 6:5, por favor. 6:5. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez, novamente, gente, insistente, que trazia na mão uma carta aberta. Qual era a tática de Sanbalat aqui? Vou falar para vocês. Coloca para mim, por favor, em Esdras, capítulo 4, versículo 23. Gente, o inimigo, ele não é bobo, tá? Ele tem estratégia. Ele sabe o que ele faz. Ele não faz nada por acaso. Ele não faz nada sem objetivo. Ele não faz nada sem conhecer, sem saber quais são as intenções daquilo que ele está fazendo. Esdras estava reconstruindo o templo aqui. E os seus inimigos usaram da mesma estratégia. Eles enviaram uma carta difamando a obra de reconstrução do templo. Falando que esse povo era um povo que estava reconstruindo o templo, mas eles iam se
se ficar rebelde contra o rei. E eles usaram a mesma tática, porque lá em Esdras diz assim, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, de Sinsai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa de Jerusalém aos judeus, de mão armada, e forçaram parar a obra. Gente, o maior objetivo. Às vezes a gente fala até assim pra gente, né? Parece que é difícil só para mim, igual aquela música do Thales, né? Quando uma coisa dá errado na nossa vida, a gente fala assim, meu Deus, caraca, tem hora que parece que é difícil só para mim. Tudo que eu tento parece que dá errado. Mas não é com você, não. É com a obra do Redentor na sua vida. Não é com você. Não pense que é pessoal. Não pense também que o inimigo gosta de você, não, tá? Não gosta. Você tem em você uma coisa que ele queria ter no céu. Não pense que ele gosta de você, ele te odeia. Porque você é a imagem e semelhança de Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Cristo. E ele odeia isso, pode ter certeza. Mas ele ataca a nossa vida para fazer a obra de Deus parar. Para parar a obra de Deus, não permitir que ela avance. A tática de Sambalate, lá no versículo 5, era exatamente essa. Ele fez uma carta aberta, escreveu uma carta aberta. Coloca lá para mim no versículo 6, por favor. Olha o que ele dizia. Entre os gentios se ouviu que Gesem também está dizendo que vocês, judeus, estão querendo se rebelar. Ele, de novo, estava usando a mesma tática, só que lá em Esdras deu certo. Aqui não vai dar certo, não. Com vocês não vai dar certo, não. Com vocês não vai dar certo, não. Se o inimigo está tentando envergonhar, está tentando difamar, está tentando caluniar a vida de vocês, com vocês não vai dar certo, não. Mas isso está condicionado a um posicionamento. Porque Neemias, ele sabia quem ele era. Porque não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, não vai dar certo não. Mas vocês fazerem tudo o que ele quer. Não adianta. E de fato não vai. Aí de fato ele vai acabar conseguindo o que ele quer. Coloca para mim, por favor, o versículo 7. 8. Mandei dizer a ele, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. 9, por favor. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Faz assim com as mãos de vocês. E fala assim, agora, pois, ó Deus. Vocês estão com fome? Vamos com vontade, gente. Agora, pois, ó Deus. Fortalece as minhas mãos. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, fortalece, Senhor, a mão dos meus irmãos. Gente, não tenha medo de calúnia. Não tenha medo de difamação. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 5:11. Mateus 5:11. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Bem-aventurados são pessoas felizes. Se você está sendo perseguido, você está sendo caluniado, você está sendo amedrontado, você está sendo colocado numa situação que para você parece ser vulnerável, fique feliz, porque bem-aventurados são os perseguidos. O Senhor tem promessa para a nossa vida, gente. O Senhor tem promessa para a nossa vida. Nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Ele não nos abandona. Tenha certeza que Deus, Ele não perdeu o controle da nossa vida. Às vezes parece que está tudo fora do lugar. Parece que está tudo de cabeça para baixo. Parece que nada está dando certo. A gente olha e fala assim, meu Deus, como eu falei no início, parece que é difícil só para mim. A gente olha para a vida do que está do nosso lado e fala assim, só a minha vida que não anda, só eu que não consigo crescer.
Mas não pense assim não, porque Deus, Ele não perdeu o controle. Deus ainda continua tendo controle da nossa vida. Deus ainda continua sendo Deus na nossa vida. Fé é certeza e convicção. Fé é a mesma coisa que colocar os pés. E Jesus vem e coloca o chão. Primeiro a gente coloca os pés. Ele vem e coloca o chão. Eu não sei o que cada um de vocês está passando. Eu não sei os desafios que vocês estão enfrentando. Eu não sei se é calúnia. Eu não sei se é medo. Eu não sei se é difamação. Eu não sei se vocês estão numa posição de achar que não vai dar. Mas o Senhor, assim como Ele falou para Josué, não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Seja forte e corajoso, assim diz o Senhor. Moisés tinha morrido. Moisés era o cara, gente. Imagina ser líder após Moisés. Imagina o desafio desse cara. Não era fácil. Imagina o desafio que vocês podem estar passando. Moisés era um cara que tinha muita intimidade com o Senhor. Moisés era um cara sensacional. E um belo dia chegou assim para Josué. Josué, Moisés morreu. Agora é contigo. Venha, seja forte e corajoso. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Até quando você vai ter medo? Até quando você vai dar desculpa? Até quando você vai achar assim, não, para mim não dá não, é muito desafio. Até quando você vai achar que esse inimigo vai te derrotar? Até quando você vai achar que não vai dar para reconstruir o que você acha que não tem mais jeito na sua vida? Ei! Neemias conseguiu. Através do nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse nome há poder. Nesse nome há poder. Repita comigo. Nesse nome há poder. Nome de Jesus. Cadeias vão cair. O inferno não tem poder, gente, contra o nome de Jesus. Ele pode até nos abalar, ele pode até nos assustar, mas ele não é mais poderoso do que o nome de Jesus. Ele não é mais poderoso. Ele pode até insistir. Ele pode até tentar 1, 2, 3, 4, 6, não sei. Mas ele é derrotado. Ele já foi derrotado, por isso que ele não se cansa. Por isso que ele tenta destruir a minha, a sua caminhada. Não é contra mim, contra você. É contra a cruz. É isso que ele quer. Ele quer acabar com a nossa fé. Ele quer parar a nossa caminhada. Ele quer parar com o propósito que o Senhor tem na nossa vida. É sobre isso. Às vezes a gente fica se achando muito. Que a gente pensa assim, é contra mim. Não, não é contra você. A gente fica achando que são pessoas. Não, não são pessoas, gente. É contra a obra do Senhor. Você pode até se cansar. Você pode até ficar abatido. Você pode até achar que não vai dar certo. Mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite para renovar a sua fé. Para renovar a sua esperança. Para trazer um novo fôlego e dizer, ei, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Eis que eu estou com você, meu filho. Muitas das vezes, quando Jesus chegava para curar uma pessoa, ele dizia para ela, levanta e anda. O que você está fazendo aí deitado, meu irmão? O que você está fazendo aí, pensando em desistir? O que você está pensando em parar? Por causa do inimigo? E aquilo ali, o que a cruz representa para você? O que Jesus Cristo, que se entregou na cruz, representa para você? E você quer parar porque o irmão não te deu bom dia. Pô, meu irmão, me desculpa. Me desculpa. É muito pouco. É muito pouco por alguém que morreu e se entregou por nós. Vamos parar, gente. Deus está chamando a gente para viver coisas grandes. Mas não dá para ele oferecer alimento sólido para meninos. Bebê pode comer? Não. Bebê precisa crescer. Bebê precisa evoluir para entrar na introdução alimentar. É aos pouquinhos.
dá uma mamadeira, primeiro começa com o leite da mamãe, depois vem uma mamadeira, depois vem um alimento pequenininho, que agora não é mais pastoso, para depois receber alimento sólido. Sabe por que a gente não cresce? Porque a gente não quer crescer. Porque crescer dá trabalho. Crescer dói. Crescer machuca. Crescer nos obriga a sair da posição de conforto. Crescer tira a gente do palácio. Crescer tira a gente de lugares que poderiam oferecer 1000 coisas para a gente. Moisés tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha tudo que um homem carnal precisa. Ele tinha conforto, ele tinha estudo, ele tinha o que ele quisesse no palácio. Mas até que ele viu a dor do seu irmão, e a vida dele nunca mais foi a mesma. 40 anos de palácio, 40 anos de deserto, para transformar Moisés no libertador. 40 anos de deserto. Você está 2 dias e já está reclamando. A gente faz 2 horas de jejum, já começa a suar, já começa a ficar fraco. Alguém estava falando comigo ali na porta, não é para você não, tá? Mas Moisés viveu 40 anos no deserto, para ser preparado, porque Deus precisava tirar algumas coisas dele, para que ele de fato se tornasse o libertador de Israel. E a gente desiste por muito pouco. A gente fala assim, Deus, a gente ora, Senhor, realiza um sonho na minha vida. Aí fala o sonho que é. Aí vem para o culto, primeiro domingo, cheio de vontade. Canta que sua vontade seja feita. Não vou cantar não, tá, gente? Levanta a mão, dança. Vem o primeiro obstáculo. Deus não quer fazer o que eu pedi, porque Ele falou que poderia fazer todas as coisas que eu pedisse. Gente, quer ver uma coisa que me mata? Termina o namoro. Parece até que namorava Jesus. Desculpa a sinceridade, mas é verdade. Fica de mal com Jesus. Esquece. Não quer mais vir para a igreja. Um namoro pode tirar a vida eterna de você? Não estou me desfazendo, porque a gente sabe que a gente fica triste, a gente chora. Não estou dizendo não, que a gente não fica chateado, não chora, não acha que vai morrer. Com certeza, já tive a idade de vocês, tá, gente? Já sofri também, já tive a idade de vocês e compreendo, me compadeço. Mas vim chorando, chegar na hora do louvor, quando Bia, Rafinha começar a cantar, aproveita que ninguém vai reparar. Ninguém vai saber que você está chorando por causa do namoro. Aproveita, ai Deus, conforta o meu coração. Mas não sai da presença de Deus. Não sai da casa do Senhor por isso. Por favor, gente. Tem gente tirando a vida por isso. Não estou me desfazendo de uma depressão. Não, não é isso. Mas a gente está buscando nas pessoas só o que Deus pode nos dar. A gente está buscando nas coisas só o que o Senhor pode fazer. A gente fica triste, a gente quer ir para o shopping comprar. Eu fico só querendo, não tem dia não. Mas se você não tiver também, me chama que a gente conversa, que eu também não tem não. A gente quer fazer tudo para suprir um vazio que só o Senhor pode preencher. A gente quer colocar coisas no lugar que é do Senhor. A gente quer colocar pessoas, às vezes é uma amizade, gente. A gente valoriza, a gente ama mais o nosso amigo do que a gente ama a Deus. Eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Os nossos melhores amigos são as pessoas que mais já erraram com a gente. E a gente com elas. Mas sabe o que sustenta essa amizade? Saber se perdoar, saber conversar, saber falar, saber pedir perdão, saber admitir. E as amizades mais antigas que eu tenho, coitado meus amigos, ai meu Deus, como eu já errei com eles. E como eles já erraram comigo também. E isso faz parte do processo. Só que a gente precisa saber reconhecer também, né? Errar. Mas são erros diferentes, tá, gente? Mais uma dica que a gente pega nessa palavra: não pare
e tome cuidado com as falsas amizades. Coloca para mim Neemias 6, do 10 ao 13, por favor. Quando fui à casa de Semaías, filho de Dalaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, aqui a gente já percebe uma relação de intimidade, porque essa pessoa estava impedida de sair de casa e Neemias foi visitá-la. Vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo, vamos fechar as portas do templo, porque virão matar vocês de noite. Eles virão matar você. Aqui era uma cilada. Vamos ler o 11. Porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Tem que ter cuidado que eu estou empolgada aqui, gente. Eu falei que primeiro eu boto o pé, depois Deus bota o chão, eu estou quase botando o pé mesmo. Porém eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Isso daqui é identidade, tá, gente? Neemias sabia quem ele era. E ele não se acovardou mediante a circunstância. E ele reconheceu. Passa para mim, por favor, bota no 13. Ah, não, aí mesmo, no 12. Então percebi que não era Deus quem tinha enviado. Isso daqui é muito interessante. Só percebe que não é Deus quem conhece Deus. A gente só conhece discernir o que é de Deus e o que não é de Deus quando a gente tem intimidade. Se a gente não tem intimidade, a gente confunde fácil. E como eu falei aqui desde o início para vocês, o inimigo ele é estrategista. Ele não vem com coisas que não vai causar, não vai deixar a gente balançado. No entanto, quando o inimigo tentou Jesus lá no deserto, ele sabia que Jesus estava com fome. E a primeira coisa que ele ofereceu para Jesus, pão. Quando a gente está em desafios, a primeira coisa, quando a gente está abdicando, abrindo mão de alguma coisa, a primeira coisa que o inimigo vai oferecer para a gente é aquilo que vai saciar a nossa carne. É aquilo que vai satisfazer nosso prazer. Eu agora estava em jejum, Isaac me ofereceu uma banana. Eu, não, filho, não quero não. Brincadeiras à parte. O inimigo sabe o que ele oferece para você. Ele não vai te oferecer algo que não vai te possa fazer cair em tentação. Mas o Senhor está aqui nessa noite dizendo, você não vai parar. Você não vai parar. A gente às vezes se desfaz muito do inimigo, né? A gente acha que a gente quer viver ali perto do penhasco, né? A gente acha que a gente tem superpoderes. A gente acha que a gente pode todas as coisas. Mas não brinca com o inimigo não, gente. Cuidado com as amizades. Cuidado com aquelas pessoas que falam para vocês, é só uma noite. É só uma mão boba. Eu preciso de uma prova de amor. Essa frase, então, ó, mete o pé. Furada na certa. Prova de amor, dá uma cruz para ele. Quer prova de amor melhor? Ou para ela, porque hoje em dia as coisas estão bem invertidas. Dá uma cruz aqui, ó. Melhor prova de amor que você pode receber, uma cruz. Dá uma Bíblia para ele. É a melhor prova de amor que alguém pode receber. É só uma noite. É só experimentar. Você não vai viciar, não. É só uma vez. Sai fora, não é de Deus. E já vou dizendo, não precisa nem de muito discernimento para saber quando acontece isso. Você vai para o Impacto Jovem, isso já deu, cara. Negócio de ser jovem na igreja, vai gastar sua juventude. Você é tão bonito. Vai gastar sua juventude na igreja. Tem um monte de menininha aí querendo sair com você. Sai fora. Chuta aqui, é laço. Gente, mas é sério. Tem coisas que vêm disfarçada. É só uma vezinha. Vai jogar tigrinho só uma vezinha. Não é só uma vezinha não, gente. São coisas que viciam. São coisas que tiram a sua paz. Tem pessoas morrendo por causa disso. Todo mundo que é usuário, viciado em drogas hoje, só está nessa vida porque ela abriu mão uma vezinha. Todo mundo que é viciado em pornografia só está nessa vida porque fez um clique uma vez. Quem está com namoro em pecado, só está com namoro em pecado porque permitiu a mão boba alguma vez.
Quem está ficando com geral, só continua ficando com geral porque ficou da primeira vez. Se tivesse se posicionado como meninos, meninas, homens e mulheres santos, você não estava enfurnado nesse pecado. Todo mundo que vive enfiado no pecado teve uma primeira vez, gente. E não dá para achar que vai ser só uma vez. Não dá para achar que vai ser só uma coisinha. Não, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, ninguém vai ficar sabendo. Ai, que mentira. Sabe por quê? O inimigo, ele faz assim. Ele leva a pessoa a pecar. Mas depois, diabo é o mesmo significado de acusador. Ele é o primeiro a nos acusar dos nossos erros. Ele é o primeiro a sinalizar os nossos erros. E sabe qual é a nossa primeira atitude quando a gente peca? A mesma atitude de Adão e Eva. Ter vergonha. E a gente tenta tapar nosso pecado com outro pecado, com outro pecado. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Se vocês estão aqui nessa noite e por algum motivo vocês desistiram, por algum motivo vocês experimentaram uma vez ou duas, não importa. O regenerador está aqui nessa noite. O resgatador está aqui nessa noite. O reconstrutor de muros está aqui nessa noite. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele sim pode nos lavar de todo pecado, de toda imundiça, nos tirar da lama de pecado e nos transportar para o reino do seu Filho amado. O nome dele é Jesus. É ele, gente. E a gente às vezes troca a presença. A gente quer desistir. Sabe por quê? Porque a gente cedeu uma vez e a gente está com vergonha. A gente está cansado. A gente está desanimado. A gente está perplexo. Coloca para mim, por favor, Neemias 6, versículos 15 e 16. Não pare. Vamos cumprir o propósito? Fala para você mesmo. Eu não vou parar. Eu vou cumprir o propósito. Tá muito legal para mim, mas agora é para Jesus. Diz assim, ó. Eu não vou parar. Eu vou cumprir o propósito. A reconstrução da muralha foi terminada. Glórias a Deus. Dá sua melhor salva de palmas para esse Deus. Em 25 dias, desculpa, que não foi 25, foram 52. Aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, uma muralha que tinha aproximadamente 2.000 metros, que corresponde a 2 quilômetros. Eu sou boa beça em história. Uma muralha que tinha aproximadamente 2 metros de largura. Eu tenho muita dificuldade com essa questão de comprimento, largura, eu não sei vocês, mas eu tenho de imaginar. Mas como que eu faço às vezes? Não riam de mim, gente. O que eu fiz na minha cabeça para imaginar 2 metros de largura assim, de uma muralha? Eu imaginei tio Pablo deitado, que ele tem 1,89 m, é perto de 2 metros. Eu falei, meu Deus, era extenso. Em 52 dias, eles terminaram essa obra. Lembra dos zombadores lá do início? Lembra daqueles que caluniaram? Lembra daqueles que não acreditaram? Lembra daqueles que mentiram? Não estou aqui pregando confusão entre as pessoas, não. Não é isso. Eu estou aqui falando do inimigo que falou que você não ia conseguir, que você não ia permanecer, que você não ia suportar. Quantas vezes você chegou no seu quarto, seu travesseiro sabe bem, e você falou para Deus assim, Deus, eu não vou suportar essa dor. Mas Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos manteve. Até aqui Ele te trouxe nessa noite. Olha como Deus é bom. Lembra da sua história, de quanta coisa você passou até aqui. E você não está de pé? Foi com a força do seu braço? Foi com a sua capacidade? Foi com o seu poder? Não, foi Deus. Eu tenho certeza que se você tentar trazer a sua memória, você vai lembrar de quantas coisas boas o Senhor já fez na sua vida. Eu tenho certeza que você tem mais motivo para agradecer do que para reclamar.
só pelo dom da vida. Quantas pessoas queriam poder estar aqui nessa noite e por ter aberto mão de uma vezinha, faz uma vezinha, não vai dar nada não. Essas pessoas podem estar num hospital, podem estar num cárcere e alguns até perderam a sua vida, mas com você não. Você está aqui nessa noite e Deus ainda tem propósito na sua vida. Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida. Então se posiciona. Não adianta a gente dizer que a gente não vai parar, única e simplesmente como um jargão. Não, eu não vou parar porque eu sei a minha identidade. Eu não vou parar porque eu estou em uma grande obra. Não adianta a gente vir para o culto com um tema como esse. Eu não vou parar. E quando passar ali da porta para fora, permanecer do jeito que entrou, com as mesmas atitudes. A palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por que nós continuamos sendo iguais? Todo ano, dia 31, a gente faz uma carta, né? Como se fosse uma carta aberta para Deus. Ó, Deus, ano que vem eu quero voltar a estudar. Eu quero trabalhar melhor, Deus. Eu quero acordar mais cedo. Quero fazer dieta, quero praticar esporte. Quero ser mais carinhoso, quero ser mais atencioso. Quero ser um filho melhor. Quando chega em fevereiro, já esquece tudo o que escreveu. Até perde o papel. Esses dias, eu tinha emprestado um livro para uma menina aqui da igreja e eu pedi a ela o livro que eu precisava para estudar um negócio. Ela me devolveu. Quando ela me devolveu, veio um papelzinho de um culto que teve aqui na igreja, as muralhas de Jericó. Acho que está até aqui dentro. Não, não está aqui não. E eu tinha colocado alguns nomes de pessoas que eu estava orando por libertação. Eu fiquei envergonhada quando eu li o nome das pessoas que estavam ali. Sabe por que eu fiquei envergonhada? Porque muitas delas eu parei de orar. Quantas pessoas a gente desistiu de orar por elas? Quantas pessoas a gente deixou de... Eu não estou dizendo que às vezes não cansa não, tá, gente? Mas a pergunta que eu faço para vocês, Neemias se cansou? Neemias desistiu? Neemias jogou a toalha branca? Não, né? Fica de pé, por favor. Ministério de Louvor, se puder subir, por favor. Eu não sei o que você precisa reformar. Eu não sei o que você precisa reconstruir. Eu não sei o que você está pensando em desistir. Mas abram a Bíblia de vocês, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos do 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Vamos ler esse versículo juntos? Vamos. Mas com vontade, com fé, tomando posse do que vocês estão lendo, tá? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Pode continuar, por favor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de todas as comparações, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas pelas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem, essas são eternas. Aleluia! Glórias a Deus! Agradeça ao Senhor por isso, Deus. O nosso ser interior, ele se renova dia a dia. Ele se renova todos os dias porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. E eu queria chamar aqui na frente, enquanto o Ministério de Louvor canta, aqueles que nessa noite decidiram, eu não vou parar. Vem aqui na frente que a gente vai orar pela sua vida. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar e vem aqui na frente, aqueles que sabem que não vão parar, que não vão desistir.
Não se preocupa com o seu amigo que está na sua direita, na sua esquerda. Não, vem. Faça como Neemias, se posicione. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Senhor, bater a porta e o meu coração queimou. Ouvir